Renove a sua mente. Voltei depois de uns 15 dias aí sem postar. Eu estava de férias e até eu estava com saudade, porque os vídeos também me ajudam. Sempre que eu vou postar um vídeo, eu vou analisar aquilo que eu vou falar, eu vou pensar sobre o que eu vou falar e é um momento que eu aproveito e faço uma análise para ver se eu estou enquadrado naquilo que vai ser falado. Se eu preciso de dar atenção a alguma área da vida em relação àquilo que eu vou falar. Então, assim, os vídeos também me ajudam, tá? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão de assumir uma responsabilidade que não é sua. É verdade, porque tem gente que gosta de assumir uma responsabilidade que não é dela. E às vezes a pessoa não se toca ainda, não se tocou de desde quando que ela tem esse comportamento, quando surgiu isso, por que que ela faz isso. E o pior, né? E o pior, a pessoa ela assume a responsabilidade de todo mundo no ambiente de trabalho, de todo mundo numa comunidade, na igreja, em um grupinho social. Ela tem mania de assumir as responsabilidades. Não, deixa que eu faço, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que isso aqui é comigo. Não, não, isso aqui. Aí ela vai assumindo tudo pra ela, várias coisas. Daqui a pouco ela tá super atarefada, super enrolada. E o pior, ela faz tudo por todos e ela vai se sabotando, né? Olha o meu canal, Destrave-se, né? Destrave a sua mente. E a pessoa vai se sabotando, a pessoa vai se travando, porque ela vai assumindo responsabilidades que não são dela. Essas responsabilidades não são dela. E ela vai assumindo aquilo ali para ela e vai se bloqueando. Quando ela vê, ela não consegue andar para frente, os projetos param, a vida para, o relacionamento tá complicado, porque chega uma hora que, de tanta pessoa assumir as responsabilidades, ela não consegue tocar a vida dela para frente. Ela faz tudo por todos, ela faz tudo por todo mundo, gosta de ajudar todo mundo, mas a vida dela não anda para frente. Você percebeu, já percebeu em algum momento, se você é desse tipo de pessoa que faz tudo por todos? Pensa aí. Ah, mas isso é um problema? Isso pode ser um problema desde que atrapalhe a sua vida, sim. Ah, é legal ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Bacana, quer dizer, muito legal ajudar as pessoas. Agora, desde que não te atrapalhe. Tudo é legal, né, no sentido de quando você vai ajudar alguém, tudo é legal, desde que não te atrapalhe, desde que não te prejudique. Você precisa primeiro se respeitar. Você tem a boa intenção de ajudar alguém, isso é uma atitude plausível. Vamos bater palma, muito legal, muito bonito. Eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu tenho que ver os meus limites. Eu vou até onde eu posso, porque chega uma hora que se eu for dali para frente, eu vou ficar prejudicado. Se eu ficar prejudicado tentando ajudar alguém, que valor que teve isso na vida? Né? Até onde foi bom isso para mim, na minha vida, eu ficar prejudicado por causa de alguém? Não. Primeiro eu preciso me respeitar, eu me respeito, né? Aí eu me respeitando, eu vou lá, ó, eu posso ajudar o outro, eu posso te ajudar, até esse ponto aqui eu consigo te ajudar, tá bom? Então vamos por aí, primeiro o respeito próprio. Agora, em contrapartida, a pessoa está lá com um comportamento que ela não sabe onde começou. Você já percebeu, já parou para pensar onde, quando, em que fase da vida que isso pode ter começado na sua vida? Se é para você esse vídeo, se esse assunto encaixa com a sua realidade, se você tem passado por isso. Ou você conhece alguém que passa por isso, se você conhece, até indico, né? Compartilha com essa pessoa que você conhece, que você vê, né, que ela tem esse perfil de assumir tudo para ela e a vida dela não vai para frente. Inclusive, já peço, já estava me esquecendo, mas dê o seu like, se inscreva no meu canal aqui embaixo do vídeo, no canto esquerdo do vídeo aí embaixo, tem lá uma frasezinha lá, inscreva-se, clique lá no inscreva-se, se inscreva no meu canal para ajudar o meu canal a crescer, dê o seu like que é importantíssimo para me ajudar, tá? E compartilhe com outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que ela se encaixa nesse perfil, porque com certeza esse vídeo vai ajudar. Inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses, eu recebi uma informação, né? Compartilharam comigo algo a respeito do último vídeo, o quanto o último vídeo, né, que eu falei sobre a questão do luto incompleto, o quanto aquele vídeo ajudou para uma pessoa. Eu falei, nossa, que legal, eu achei o máximo, aquilo ali para mim
já é assim, o retorno que eu espero, realmente. É conseguir alcançar o coração de uma pessoa e que as palavras que estão sendo ditas através de um vídeo realmente ajude a transformar a vida de alguém. Se eu passar por uma vida fazendo vídeos, uma fase da vida fazendo vídeos, e eu conseguir ajudar uma pessoa, caramba, isso pra mim já valeu muito. Então, eu tô assim, sou muito grato pelo retorno que eu tive do vídeo passado, da pessoa que me trouxe esse assunto, que foi um vídeo que alguém assistiu e compartilhou, porque lembrou que alguém estava passando por uma situação daquela. Compartilhou, né, e a pessoa que estava lá no problema lá assistiu o vídeo e se emocionou, chorou, tal, enfim, meditou sobre o assunto, e aquilo está trazendo uma transformação, está trazendo assim, uma ajuda na maneira da pessoa pensar, para a pessoa continuar a vida de uma melhor forma, não ficar travado, mas continuar. Pô, eu fiquei muito feliz. Então, voltando ao assunto, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que se enquadra nesse perfil. E a questão tem muita gente fazendo tudo por todo mundo e se sabotando, se travando, a vida dela não vai para frente. Mas isso é um problema que pode ter começado talvez na infância e a pessoa não se lembra. Na infância, é verdade. Porque isso é típico de alguma coisa que aconteceu no passado e principalmente na infância dessa pessoa. E quando ela era criança, 3, 4, 5 anos de idade, talvez 6, e essa criança assumiu para ela uma responsabilidade que não era para ela assumir. Aí hoje, ela se vê assumindo a responsabilidade, mas querendo fazer tudo por todos, agradar a todos, sendo que ela não tem que assumir tudo para ela. Voltando à questão da criança. De repente, ela pertence a uma família onde os pais estavam se separando quando ela era criança. Então, ela pode ter assumido ali, isso é muito sério, ela pode ter assumido ali uma postura de querer agradar talvez a mãe, porque o pai estava indo e falando talvez nem foi embora de casa, mas o pai estava só falando em terminar o relacionamento com a mãe, né, em se separar da mãe dessa criança. E a criança preocupada, assustada, claro, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, ela fica com medo, lógico, e ela pode ter se assustado e ter resolvido assumir uma postura de querer agradar a mãe, de querer, talvez, ou então a mãe estava indo embora de casa, o pai ia ficar, enfim, a criança vai lá e assume a postura, não, eu tenho que agradar o meu pai, eu tenho que agradar a minha mãe, eu tenho que substituir a ausência daquele que está indo embora. Gente, não é. É uma criança sem experiência de vida, tentando ajudar talvez um pai ou uma mãe, só que assumindo para ela uma responsabilidade que não era para ela assumir. Ela era uma criança naquele momento, e aquele assunto de separação, talvez se fosse a questão de uma separação, é o assunto para o pai e para a mãe resolver, e não para uma criança. Até porque assunto de relacionamento entre pai e mãe é para eles e não para os filhos. Filho não tem que se meter. Foi a escolha deles, eles se escolheram se relacionar, se casar, enfim. E se não está dando certo, se não deu certo, é problema dos pais e não dos filhos. E os pais que se resolvam como que vão cuidar dos filhos dali para frente. Agora, os filhos não têm que assumir a responsabilidade, ainda mais criança, não tem que assumir a responsabilidade de querer suprir a ausência de alguém que está indo embora, de um pai ou de uma mãe. Ou talvez um outro caso, que também é muito comum, de repente morreu um irmão dessa criança. Né, quando criança, morreu um irmãozinho e a criança pequena ali, talvez um irmão mais velho um pouco, um irmão até mais novo, e a criança naquela pouca idade assume também a mesma responsabilidade de querer suprir a ausência daquele irmãozinho que foi embora, né, porque vê que a mãe está triste, vê que o pai está triste e vai lá e quer assumir aquela posição que não é para ela. Ela é uma criança amada pelos pais, os pais sofreram a perda de um filho, mas aquela criança que ficou, ela não tem que assumir o lugar do outro.
Ela não tinha que tentar assumir o lugar do outro, ou seja, ela não tinha que assumir aquela responsabilidade daquele lugar vazio, daquela dor no peito da mãe, na dor no peito do pai, por conta de perderem um filho. Aquela criança pequena, ela não tinha que assumir essa responsabilidade. Ela não sabia que não tinha que assumir, porque ela era uma criança de 3, 4, 5 anos de idade. Eu estou repetindo essa fase, porque normalmente acontece nessa faixa etária. E a criança, por não saber, por não ter experiência de vida, muitas vezes age errado dessa forma. Aí, agiu no passado. Ah, mas isso foi há 20 anos atrás. Isso foi há 30 anos atrás. Hoje é um adulto querendo fazer tudo por todos, porque quando ela era criança, aconteceu alguma coisa na vida dela, na família dela, que marcou fortemente, né, ela emocionalmente, e ela vem carregando uma responsabilidade que não é dela até hoje. Aí, por exemplo, se falar de relacionamento, de repente os pais estavam lá correndo o risco de uma separação e às vezes o pai só falou em separação, mas não separou, continua com a mãe até hoje. A criança cresceu, tomou aquele susto e o pai não foi embora, continuou com a mãe, porque o pai tinha um vínculo com a mãe, tinha um vínculo com os filhos. Ele ameaçou, de repente ele traiu a mulher, tal, alguma coisa desse tipo, que é o que é muito comum ali, isso levar a uma separação. Mas ele falou em separação, eles falaram em separação, mas o pai não foi embora, a mãe não foi embora, e eles continuaram juntos, né, se entendendo do jeito deles como pais, que não é assunto para a criança, para o filho, e a criança se assustou, mas, em contrapartida, os pais continuaram criando essa criança, amando a criança, e a criança cresceu tendo seu pai e a sua mãe dentro de casa. Só que a criança sofreu o trauma do medo, né, quando ela ouviu sobre a separação. Hoje ela está com 20, 30 anos de idade e de repente ela já passou por 3, 4 relacionamentos que não vão para frente porque na mente dela ainda está aquela conversa dos pais se separando. Só que ela não se deu conta que os pais ainda estão juntos até hoje. Ou mesmo se os pais se separaram, não era assunto para ela criança, era assunto para os pais. Então essa pessoa que hoje se encontra assumindo a responsabilidade de tudo, querendo fazer tudo por todos, e a vida dela não vai para frente porque ela fica assumindo responsabilidades que não são dela, ou talvez ela está vivendo relacionamentos que não vão para frente. Ah, mas meu relacionamento não vai para frente, eu encontrei uma pessoa, casei, não deu certo, encontrei outra pessoa, também não foi para frente. Por quê? Porque a mente dela ainda está presa naquele passado de quando ela era criança, que ela se assustou com a história que o pai falou o pai ou a mãe falou em separação, ou que ela pensou, ela viu que a família dela ia se desestruturar, a família, digo, né, a qual ela pertencia, ia se desestruturar, só que não. Então ela tem que voltar ao passado. Essa pessoa hoje, esse adulto hoje tem que voltar ao passado, né, no seu subconsciente, conversar com o seu passado, parar em casa no momento e reflete sobre o passado, sobre toda aquela questão do passado, se é a questão de relacionamento dos pais, por exemplo. Pensa no passado, analisa tudo que aconteceu, vê se seu pai e sua mãe realmente te abandonou ou não. Se eles se separaram é uma coisa, mas se eles te abandonaram é outra questão que precisa ser tratada, aí é outro assunto para outro vídeo. Mas se eles não te abandonaram, se eles continuaram juntos, mesmo que mais tarde vieram a se separar, mas você ainda cresceu com pai e mãe dentro de casa, é uma questão para você pensar no passado, entrar com a sua mente naquela criança e aquela criança levar a mente dela a transferir essa responsabilidade de volta para os pais, falar, eu sou uma criança e essa responsabilidade de relacionamento não é minha, é de vocês que são meus pais. Então vocês que se resolvam. É problema de vocês. Eu sou criança, criança não tem que ter essa responsabilidade. Criança não tem que assumir responsabilidades de adulto. Criança é responsabilizada pelos pais. Responsabilizada, não, mudando a palavra. Os pais são responsáveis pelas crianças e não as crianças pelos pais. Uma criança nunca vai assumir ou ocupar o lugar de um pai, de uma mãe.
Não, ela é criança, o pai e a mãe têm que cuidar da criança, tá? Agora, se o assunto é outro, o assunto é, que, por exemplo, como eu falei de perder um irmãozinho, uma irmãzinha, se o assunto é desse ponto de vista, o que a criança tem que fazer? Ela também tem que voltar, o adulto hoje tem que voltar ao passado e voltar a mente dela lá para aquela criança e falar: eu não tinha que assumir a responsabilidade de querer agradar minha mãe ou agradar o meu pai porque eu perdi um irmãozinho, porque minha mãe e meu pai perderam um filho. Não, eu era uma criança e meu pai chorou a dor, minha mãe chorou a dor da perda, eu como criança também chorei a dor da perda, porém, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é dos meus pais. Eu não estava ali para ocupar o lugar do meu irmão que se foi. Não estava ali para assumir o lugar daquele que se foi, não. Eu tinha o meu lugar no coração do meu pai, tem lugar para todos os filhos, no coração da minha mãe tem lugar para todos os filhos. Meu pai e minha mãe amam todos os filhos de maneira igual, todos são amados de forma igual. Então, se um irmãozinho foi embora, a família chorou, a família chorou, todos choraram, mas nenhuma das crianças pode assumir o lugar da outra. Cada um tem o seu lugar. E eu também, como criança, tenho o meu lugar no coração do meu pai, o meu lugar no coração da minha mãe. Meu pai e minha mãe me amam, eu amo meu pai e a minha mãe. Infelizmente, perdemos um irmão, perdemos um membro da família. Mas eu não posso assumir o lugar do outro. Eu tenho a minha vida. Cada um tem a sua vida, cada um vive a sua vida. E eu digo para você, hoje que é um adulto, cuide da sua vida. Quer cuidar dos outros, quer ajudar todo mundo, ajude até aonde não te atrapalhe. Como eu comecei o vídeo, se respeite, mas cada um cuide da sua vida. Todos são adultos, todos, agora eu não refiro a criança, mas hoje todos são adultos. Então, você quer ajudar alguém? Ajude até onde for possível. Não deixe que essa questão de ajudar o próximo te atrapalhe. Respeite-se, tenha respeito próprio. Tenha respeito próprio, porque enquanto você não se respeitar, enquanto você não entender que você tem a sua vida e que você só pode ajudar o outro até determinado ponto, a sua vida não vai para frente. Não vai para frente, vai continuar travado. Então, respeite a sua própria vida, entenda que você tem o seu lugar no mundo, o seu lugar na vida. Daí para frente você vai viver bem, tá bom? Eu espero que você viva bem, espero que você seja feliz e destrave a sua mente. Forte abraço, até o próximo vídeo.